O Senhor esteja convosco. Está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e sentou-se. Os discípulos aproximaram-se e Jesus começou a ensiná-los. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo, disserem todo tipo de mal contra vós por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa no céu. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos filhos, queridas filhas, hoje Deus nos chama a um projeto que perpassa por uma realidade que nós somos destinados. Nós somos concidadãos dos santos, ou seja, nós somos filhos e todo filho vai herdar. Herda. O filho herda o que é do pai. E nós, a segunda leitura, que grande presente que nós recebemos, de sermos chamados filhos de Deus. Ou seja, nós vamos herdar aquilo que é de Deus. Eu perguntaria, o que é de Deus? O céu ou o inferno? Vocês poderiam, o céu é de Deus. Então nós somos herdeiros do céu, nós vamos herdar o céu. Porém, é preciso entender que para chegar no céu, Deus nos dá um GPS, trazendo para o tempo moderno de hoje, né? Deus nos dá um GPS, coloca nas nossas mãos esse GPS que é o nosso batismo. Nós recebemos a graça de sermos filhos de Deus, ou seja, pelo santo batismo. E aqui Deus nos dá um GPS para nós conseguirmos chegar ao céu. E aí, Jesus nos dá a bem-aventurança, como nós ouvimos hoje, essa bem-aventurança, para mostrar um itinerário, um caminho. Não dá para chegar no céu sem o endereço do céu. Então ele dá as bem-aventuranças para ser esse endereço. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os aflitos, serão consolados. Bem-aventurados os mansos, possuirão a terra prometida. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, alcançarão a misericórdia. Bem-aventurados de coração, verão a Deus. Bem-aventurados que promovem a paz, serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, alcançarão o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem, falarem mentira, espreguejarem vocês, alegrai-vos, alegrai-vos. O último diz assim:
Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. E aqui nós vamos ver que a bem-aventurança, ela é muito interessante. Por quê? Porque ela traz a primeira bem-aventurança, que é bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Ou seja, esse é um imperativo que é uma realidade. Não será, E no último diz assim: bem-aventurados os que são perseguidos por causa de Jesus, da justiça, porque deles é o reino dos céus. Então percebe, o primeiro diz que porque é uma realidade, né? E o último diz que é deles o reino dos céus. Os outros diz será. Bem-aventurados, porque bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Bem-aventurados os que têm fome de justiça, porque serão saciados. Ou seja, os outros estão dizendo o que vai acontecer. Os dois, o primeiro e o último, diz que ou seja, bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Ou seja, o primeiro degrau, de cima para baixo, e o último degrau é o mesmo, fala da mesma coisa, diz que é a realidade de Deus. Então, o que nós hoje percebemos? Que nós precisamos caminhar para a santidade, porque a santidade é a garantia da felicidade. O céu, o lugar do céu, o lugar da felicidade. Existia um cantor popular que ele dizia, diante de uma entrevista que ele deu, que alguém perguntou para ele se ele queria ir para o céu. Aí ele disse assim: não quero não. No céu, eu não quero ir para o céu. No céu é muito chato. Veja bem, a ideia que muitos de nós também temos do céu. Nós temos essa ideia de céu, às vezes perpassa na nossa cabeça essa ideia de céu, que é chato. Ora, veja bem, Deus criou tudo. Me fala alguma coisa que Deus criou que não é boa, que Deus criou, que não é bom, que não é gostoso. Tudo Deus, lá no livro de Gênesis, Deus criou a terra, viu que era bom. Deus criou o mar, as águas, viu que era bom. Deus criou o céu, viu que era bom. Deus criou as estrelas, viu que era bom. Então, tudo que Deus criou é bom. Então, por que o céu não é bom? Por que alguém pode dizer que o céu não é bom? Porque se Deus criou. Então, a ideia de céu que nós temos muitas vezes é a ideia de que eu preciso mudar de vida. A dificuldade da pessoa querer o céu, é reconhecer que ela precisa ser melhor do que é, que ela tem que acabar com a arrogância, que ela tem que acabar com a ignorância que é dos outros, que ela não pode fazer o mal para alguém. Então, a dificuldade de ir para o céu é a dificuldade de se desprender das coisas ruins que somos capazes de fazer. E aí cria essa dificuldade de querer ir para o céu. E aí diz assim: ora, quem não quer ir para o céu, quer ir para o inferno. Ora,
às vezes a pessoa não sabe o que faz, não sabe o que fala. É porque, diz a leitura para nós, quem quer ir para o inferno é porque não conhece a Deus. Não conhece a Deus. Alguém que maltrata os animais, vê um cachorro na rua, assusta o cachorro, né? Vê um gatinho perdido, dá chumbinho para o animal. Tem isso, tem isso. A pessoa não conhece o Criador, não conhece a perfeição de Deus, é capaz de fazer crueldade. Quem produz a guerra é capaz de saber que tem uma família inteira infeliz. Então ele cria. Por quê? Porque não é com ele. O inferno, o que é o inferno? O inferno é a ausência de Deus. A ausência de Deus. Então a pessoa que faz maldade, que é má, ela vive essa ausência de Deus. Deus não está presente na vida daquela pessoa, e por isso ela faz o mal, ela produz o mal, ela é capaz de fazer. E aí, outro olhar para nós vermos isso melhor. Por que esse cantor falou uma bobagem dessa? Porque muitas vezes nós olhamos só para nós. Quem deseja o céu olha para o outro, olha da forma que eu posso ajudar o outro, da forma que eu posso fazer o bem para o outro. Quem não quer o céu é porque olha para si mesmo. Qual é a ideia de felicidade que nós temos? A ideia de felicidade que muitas vezes temos é quem tem dinheiro, é quem tem prestígio, é quem tem isso. A gente olha nas internets da vida, quem tem dinheiro, hoje a gente vê que não é feliz. Uma cantora que nós tínhamos muito tempo, todo mundo admirava ela cantava até para criança, e hoje as máscaras caem. A gente vê que não era nada disso que a gente achava, e muitas vezes a gente fica com um conceito de felicidade meramente humano. Ou seja, a felicidade que não vem de Deus não é felicidade, porque a felicidade de Deus é permanente. Deus não dá felicidade de momento. A felicidade que está em Deus, ela é permanente, ela permanece em nosso coração. Não significa que nós não temos problema, não significa que nós não temos dificuldade, mas há uma força que faz com que nós superemos tudo isso que nós vivemos, porque estamos em Deus. Então hoje nós somos provocados por essa palavra para mostrar para mim e para você o quanto nós precisamos desejar o céu, o quanto nós somos concidadãos do céu. E o céu é o lugar mais feliz. Voltando lá para aquele exemplo do GPS, voltando para aquele exemplo, Jesus dá essa bem-aventurança para nós, e eu preciso olhar para essa bem-aventurança e me encontrar aqui. Será que eu sou feliz porque eu sou pobre de espírito? Será que eu sou feliz diante da minha aflição? Eu reconheço que Deus me consola? Será que quem tem fome e sede de justiça, será que eu me sinto saciado pelo amor de Deus? Bem-aventurado e misericordioso, será que eu alcanço a misericórdia de Deus, agindo com misericórdia? Então eu preciso me perceber aqui, eu preciso me perceber, olha, nessa bem-aventurança estou eu. Quando eu me acho numa dessa bem-aventurança, é porque eu estou na trajetória correta, seguindo, obedecendo o GPS de Deus. E aí, amados irmãos, nós não temos o GPS
E quando nós nos confundimos, entramos numa rua errada, o que o GPS faz? Ele nos manda, ele recalcula o caminho, ou seja, ele nos faz voltar para o caminho certo. E aí, amados irmãos, a confissão, o sacramento da confissão é esse recalcular o caminho para fazer com que nós voltemos para o caminho certo. Então hoje nós somos provocados pela palavra de Deus para voltar para o caminho certo. Que Deus recalcula o nosso caminhar, e quando nós estamos no caminho que não é dele, recalcular para voltar e querer ser santo, querer ser bom. Santo não é aquele que não pecou. Somente Jesus Cristo que é santo e a Virgem Maria que não pecou. O que é santidade? Santo é uma palavra, santo, santo, santo. Santo significa separado, separado, santo, santo, santo. Separado, separado, separado. Separado do quê? Do pecado. Separado do mal. Separado de tudo aquilo que não ajuda a sermos bons. Então hoje nós somos chamados à santidade divina. Que santidade divina. Cantávamos, né? Cantávamos. Que santidade divina. Como é bom nós estarmos perto de pessoas boas. Como é bom nós ficarmos juntos de pessoas carinhosas, pessoas boas. Como nos faz bem ficar perto de gente boa. Gente boa. E assim nós somos separados do mal, porque nós nos tornamos santos. Cada um de nós nos tornamos santos. Ele santo, exceto Jesus, que é santo, 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 e Maria Santíssima, não pecaram. Os outros todos pecaram, mas todos foram reconhecidos por Deus. Por que a igreja hoje celebra todos os santos? Porque tem pessoas que têm vida de santidade que a igreja não conheceu. Era da igreja, mas a igreja não soube o grau de santidade dela, a vida de santidade dela. Por isso a igreja celebra por todos os santos. Quem da sua família que você nem imagina que hoje já está lá nos altares do Senhor, que você nem imagina. Então, santo não é aquele que faz milagre, mesmo porque o santo não faz milagre. Santo intercede a quem faz, que é Jesus, que é o santo, santo, santo. Intercede, pede, suplica por nós. Esse é o papel do santo e o modelo de quem conseguiu servir a Jesus com fidelidade. Rompeu com o pecado, rompeu com o mal, e isso nos leva à vida de santidade. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.